Estamos em mais um MesaCast aqui na Frias Neto. Hoje com essas duas feras, a Lai, que ela é arquiteta, urbanista, designer de interior, e o Matheus, engenheiro civil. Queria agradecer primeiramente a presença de vocês. A gente vai conversar hoje sobre como comprar um lote de maneira adequada, como escolher o lote, qual projeto fica bem nos tipos de lote. E essas duas feras hoje vão ajudar a gente aqui a tirar todas as dúvidas em relação a esse assunto. Então, muito obrigado. Eu queria que vocês se apresentassem. Bom, nós que agradecemos o convite, é um privilégio para a gente estar aqui hoje. Meu nome é Laiane Nunes, sou arquiteta, urbanista, designer de interiores, atuo no ramo da construção há mais de 15 anos e o Matheus é o meu sócio, e onde a gente uniu aí a arquitetura e a engenharia civil para poder entregar para os nossos clientes um serviço completo. Isso é legal para o cliente, né? Porque ele encontra em um único escritório duas demandas que às vezes, né, fica confuso para o cliente. Por que eu vou contratar um arquiteto? Por que eu vou contratar um engenheiro? Então, ali no escritório de vocês, vocês já fazem tudo de uma vez só. Tudo, desde o projeto até a concepção final aí da obra, que o Matheus... Aprovações também? Também. Eu até falo que eu tenho falado para muita gente isso, que é um diferencial nosso, né? Essa questão de tudo concentrado num lugar só, isso tem feito muita diferença no mercado aí pro pessoal. E aproveitando, né, eu agradeço o convite de estar aqui. Meu nome é Matheus Vitalino, eu sou engenheiro civil, formado aí na Escola de Engenharia de Piracicaba aqui, né? Famosa aí. Grande, famosa aqui na cidade, né? Muito forte, né? Fiz algumas especializações aí em gestão de obras, em parte de controle de qualidade, e estamos aí com essa parceria forte aí. Bacana, acho que a gente já pode introduzir o assunto de lotes. Legal. Maravilha. Qual o primeiro critério que a gente deve fazer ou deve observar quando a gente vai comprar um lote? Bom, o cliente ele tem que identificar o que é importante para ele. Certo. Então, é importante que esse lote ele esteja mais próximo da cidade, ou eu priorizo um lote um pouquinho mais afastado, que tenha uma maior área verde, né? Tá mais perto da natureza, ou você quer mais serviço. Isso. Então, identificar também o tamanho desse lote. Por quê? Nós temos hoje muitas possibilidades, infinitas opções, né, de loteamento, de bairro, né, bairros com uma infraestrutura muito boa. Então, se a gente não tiver um caminho para seguir, a gente se perde. Então, o primeiro passo é definir o que é importante para esse proprietário, né, futuro proprietário. Olá, a gente que trabalha com cliente e com pessoas principalmente, nem sempre as pessoas sabem o que querem, né? Exato. Então, assim, você dá essa consultoria também. Também. Porque a pessoa talvez chega lá, quer uma casa, um sobrado, e às vezes não é nem o perfil dela. Acontece isso, né? Acontece bastante. E é engraçado que muitas vezes o proprietário, ele chega para nós antes mesmo do terreno, para pedir ajuda na escolha do lote. Na escolha. E assim, sempre tem a resposta. A gente tem que caçar. Entendi. Então, a gente vai ali, né? Como que é a sua rotina? Entender o que é realmente um diferencial para aquele cliente. E dali a gente já consegue migrar esse cliente, né, para as escolhas mais assertivas. Legal. E você, Matheus, o que você acha que o que é preponderante aí para o cliente escolher o terreno? Eu tenho minha cabeça muito criteriosa na parte de engenharia, né? Então eu vou muito na parte do custo ali, do financeiro, por isso que a gente uniu essa parceria, a gente pensa junto, isso que é uma coisa, acho que é muito legal, né? Então o cliente chega, a gente pensa ali, ajuda ele a escolher o lote, a gente tá pensando no sonho dele, porque às vezes o sonho dele não cabe no bolso, sim, né? E a gente une essa força, exato. Então, mas peraí, ó, a gente vai analisando os critérios ali, o lote, né? A gente vai falar bastante disso, mas a gente faz isso, esse trabalho de analisar aí esses critérios financeiros, principalmente na minha parte aqui. Legal. Em Piracicaba, a gente vê que tem uma gama grande de lotes, né? Assim, de loteamentos tanto abertos quanto fechados. Existe uma preferência inicial do cliente por loteamento fechado? Um pouco pela questão da segurança. Segurança. Né? Que eu acho que é o maior diferencial em relação a lotes de condomínio. Porém, tem muitos clientes que preferem lote ainda urbano. São clientes mais tradicionais, talvez, né? E hoje, a nossa cidade ela está em muita expansão e a gente vê muito crescimento de bairros muito estruturados, né? Com uma infraestrutura que a gente vê em condomínio, com área de lazer, né? Beach tênis, quadras, né? Playground, espaço pet. Então, hoje a gente vê os bairros novos trazendo tudo que um condomínio acaba oferecendo. A gente fez uma entrega recentemente, né, saiu o TVO do bairro Parque dos Laranjais. Sim.
a gente vendeu aproximadamente 500 lotes lá. E lá tem uma área que tem espaço para colocar food truck, quadra, playground, tem tudo, assim, né, é um bairro aberto, só que planejado, né? E a gente foi visitá-lo há pouco tempo e tá um canteiro de obras lá. Então, a gente vê também que Piracicaba tem uma demanda reprimida de casa, né? Então, a galera tá louco para construir. Sim, acontece muito isso, né? Pessoal, eu vejo muita gente, tem muitos clientes que procuram a gente hoje, moram em apartamento e o pessoal vai muito para comprar terreno e para as casas, né? E esses bairros planejados são muito interessantes, né? Porque ele, querendo ou não, diminui um pouco o custo ali. O pessoal fala muito, né? Os clientes ali de médio padrão, vamos falar assim, o pessoal, na verdade, não quer pagar condomínio, o pessoal fala muito isso, né? Na verdade, eles não vê o benefício que tem. E esses bairros planejados acabam ajudando bastante nesse sentido. Sim. E essa necessidade de construir veio muito forte depois da pandemia, né? Então, ali, as pessoas que, a maioria morava em apartamentos, viu a necessidade de ter um espaço de lazer, né? Um quintal legal, uma área de lazer, uma piscina na sua casa. Então, a gente viu que a construção, ela teve uma grande expansão pós-pandemia em parte de construção de casas. Eu acho que o comportamento pós-pandemia, a gente nota isso no nosso departamento de lançamentos. O quanto a galera prioriza hoje o tempo, né, que é o ativo mais precioso que a gente tem. Então, assim, ter academia perto, ou ter uma piscina em casa, né, ter lazer com a família, né, porque na época da pandemia aconteceu e a gente tinha aquilo e viveu aquilo. Então, aí eu noto essa tendência gritante mesmo das pessoas priorizarem lazer e tempo, né? Até falando dos nossos projetos um pouquinho, dificilmente a gente faz um desenho de uma casa que não tem um quarto híbrido, que sirva também como um quarto de... Exato. Bom, falando um pouquinho de lote, né? Por exemplo, os lotes de esquina, com declive, aclive, sol da manhã, sol da tarde, esses tipos de lote atrapalham ou ajudam na qualidade do projeto? Bom, na qualidade do projeto, não, tá? Porque você pode comprar qualquer tipo de terreno e vai caber aí o profissional que você vai contratar, tirar o melhor proveito do que foi comprado. Então, a gente sempre faz o estudo topográfico, né? Onde a gente vai definir ali os níveis desse terreno, quanto que tem de desnível, se é um terreno plano. Vamos identificar a orientação solar e, mediante tudo que está ali proposto, a gente vai vir com as melhores soluções. Então, a resposta é não. E existe diferença entre lote para moradia e lote para investimento? Existe. Quando o cliente, né, ele é um construtor, o que ele vai visar? Lotes planos, porque ele vai ter um investimento menor para essa construção e o ticket de venda vai ser mais agradável, né? Então, vai ser mais sugestivo a venda. Agora, quando o lote é para morador final, o sonho é o ele que paga pelo sonho. Exatamente. Ele vai pagar pelo então, ele não vai estar tão preso, né? Se o lote é plano, num lote mais barato, ele vai visar realmente o que a família dele tem. Qualidade de vida para a família. Exatamente. Exato. Essa é a palavra, qualidade de vida, isso. O pessoal olha muito para isso. O consumidor final, né? O que vai morar Exato. é qualidade de vida. Exato. Ele paga até mais pelo projeto. Exatamente. Às vezes a gente vê muito que os clientes hoje compram por projeção, né? Então, por exemplo, quando a gente está vendendo um apartamento, tem o decorado. Então ele entra no decorado e fala, nossa, quero algo assim. Eu acho que lote deve ser essa mesma pegada, né? Assim, Exatamente. a pessoa olhar e aí ver o projeto, aí ver o 3D, né? Aliás, como que são as entregas de projeto do escritório? A gente faz toda a parte técnica, né, com os desenhos. Então, toda a parte de criação sou eu que faço. Tanto a parte aí de planta baixa, 3D, fachada, interiores e a parte técnica é o Matheus. O Matheus. a gente faz A parte chata. isso. Orçamentária também. E exatamente, isso que eu ia falar, um ponto importante a gente faz, né, esse estudo de viabilidade para o cliente, então, porque a gente falou, às vezes o sonho do cliente é muito alto, né, para aquilo que cabe no bolso. Então a gente faz essa adequação junto com ele, né, para ele entender a necessidade, o cenário que ele vai, né, precisar ali para poder executar aquela obra, aquele sonho, e aí, né, a gente dá continuidade no processo, aí faz todos os projetos complementares, parte de elétrica, de hidráulica, de estrutura, né. E a execução do projeto, vocês fazem também? Fazemos a execução também, né? Então, quando a gente finaliza toda essa parte de projeto, aprovação na prefeitura, né? Liberou a obra com o alvará em mãos, a gente faz aí toda essa entrega isso para o cliente e aí a gente vai pensar na gestão de obra, fazer a execução da obra, a gente faz também. A gente nota, assim, que existe
um burburinho no mercado, né? Falar, construção é complicado, eu não quero ter dor de cabeça, eu não vou construir. Então, o cliente que bate lá no escritório pode estar tranquilo que vocês vão deixá-los com menos dor de cabeça possível. Eu falo que a gente vende tempo pro cliente, né? Porque quem já fez obra sabe que realmente dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça. Por isso que, né, a gente recomenda sempre procurar um profissional, alguém habilitado, que sabe desenvolver, que sabe executar aquilo. E aí a gente vende tempo e tranquilidade, né, pro cliente. A tranquilidade acho que é um dos pontos principais aí, porque por causa da dor de cabeça mesmo. Legal. E falando em condomínio fechado, em Piracicaba, eu noto que o bairro Campestre tem crescido muito e tem um loteamento lá que você, inclusive, faz a parte de administração de aprovações, né, dos projetos, que é o Belmonte, que é um condomínio que a gente gosta muito, o departamento de lançamentos vende o Belmonte, né, e a gente teve uma grande taxa de vendas lá, né, e a gente gosta muito que o Belmonte está muito perto da cidade, tem muito serviço no entorno, ele é bonito, lazer completo, natureza. Sim. A percepção que você tem quando o cliente vai no Belmonte? O que você nota, assim? A galera realmente gosta bastante disso? Sim, gosta. E um ponto muito legal do Belmonte é a diversidade de terrenos. Sim. Então, a gente tem lotes lá a partir de 300 metros quadrados, né? Nós temos terrenos planos, então temos terrenos com desnível. Então, quando a pessoa chega lá, a gente vai poder orientar aquilo que faz mais sentido para o cliente, né? Além de ser um condomínio muito grande, tem uma super infraestrutura, quadra de tênis, beach tênis, academia, piscina. Então, a vista linda, a vista, muita área verde. Então, a gente tem muitos lotes de fundo para área verde. Então, para o cliente que já gosta dessa pegada de natureza, né? Tem todo esse diferencial. E outro loteamento, também um loteamento fechado, que tem essa mesma característica, é o Vitória Régia, com lotes maiores. A gente vê também uma tendência, né? A gente tem condomínios consolidados em Piracicaba, por exemplo, Terra de Piracicaba, o Morada, o Reserva do Engenho, que são lotes menores, e existe uma tendência das pessoas, esses moradores, quererem lotes maiores para ter mais lazer pós-pandemia. Com certeza. Então a gente nota uma migração dessa galera que já mora em condomínio fechado, que gosta de segurança, mas também quer lote maior, Sim. perto da natureza. E a gente trabalha com Vitória e lá o público que vai para lá é muito esse tipo que eu tô falando. Sim. Né? E vocês também têm projeto lá no Vitória. Sim, sim. O Vitória Régia é um condomínio fantástico. Eu simplesmente amo aquela entrada. Linda, Acho ela muito convidativa. Lá os terrenos realmente são bem grandes. É então, parte de 500 metros. 500 metros. O projeto que a gente fez lá trouxe um grande desafio pra gente, que o terreno tem 6 metros de desnível. Então, assim, bastante, né? dá para construir em qualquer tipo de terreno. Basta ser um profissional bom. Sim. Então, a gente fez a construção da casa de uma forma que o projeto ele foi acompanhando o desnível do terreno. Então, esse projeto ficou dividido em patamares. Então, a gente fala que é uma construção inteligente. Sim. Então, a gente absorve o que é melhor do terreno e aí desenvolve esse projeto. Eu gosto do Vitória, a frente dele tem vista para o rio, né? E dificilmente a gente tem casas com vista para o rio. E as costas dele tem vista para a serra. É verdade. Então, assim, né? Então, ambos os projetos você consegue ter uma qualidade... de qualidade mesmo, né? De vista, tudo, porque é muito bonito, né? É um condomínio muito alto. Então, os lotes, você tem a vista de frente para a área verde ali e o rio. Então, você poder ver da sua casa o Rio Piracicaba. Você consegue criar muito ali, né? Dá para fazer várias adaptações pelos lotes serem maiores, você consegue fazer, né? Ter grandes ideias, você consegue fazer, né? Sobrado, fica muito legal. Né? E os clientes vêm assim com uma pegada, por exemplo, eu quero um estilo mais neoclássico, eu quero mais contemporâneo. Eles chegam com essas ideias ou vocês que dão a ideia? Então, eu sou uma profissional que eu não gosto de fazer o que faz sentido para mim. Então, eu vou tirar do cliente o que o cliente gosta. E vai aí da nossa capacidade, né? Fazer um projeto que seja contemporâneo, né? Que traga a identidade daquela família. Né? Então, tem sim cliente que gosta desse projeto mais clássico e vai ter o cliente que vai pedir para mim um projeto com um balanço gigante ou uma volumetria mais robusta, né? Então, a gente realmente faz de acordo com o objetivo de cada família. Legal. Pessoal, e na visão de vocês, quais os erros que os clientes mais cometem na compra de um terreno? Legal. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente com a gente de um casal de idosos, né? Onde eles precisavam de um terreno que fosse plano, porque a casa não poderia ter degraus por conta da acessibilidade, né?
E eles compraram um terreno com desnível muito acentuado. Então, esse terreno não servia para essa família, né? Então, a gente vê que precisa dessa orientação para que a gente consiga identificar qual é a prioridade para aquela família e seja direcionado os terrenos certos. Sim. Legal. Isso, é importante pensar também na infraestrutura dos lotes, né? Então ali se tem rede de água, o pessoal às vezes não tá olhando para isso, né? Que é um pouco daquilo que a gente falou no início. Então pensar na rede de água, rede de esgoto, a pavimentação, a iluminação, se tem praças próximas, áreas verdes, né? Sempre olhar isso, porque o pessoal às vezes pega ali um lote e depois... Depois vê, nossa, não tem nada. Nossa, no não entorno. tem nada ao entorno, tá E a longe. localização do lote também, né? A localização não do só a lote. infraestrutura, mas a localização. Às vezes o lote está com um preço muito bacana e ele compra, mas aí depois ele fala, nossa, Né? eu deveria ter pensado melhor, né? Às vezes valeria um investimento um pouquinho maior, né? Mas pegando numa localização melhor, com todos esses itens de Que ele infraestrutura. acaba economizando lá na frente. Exatamente. Aliás, acontece muito isso. A pessoa compra ou faz um projeto não tão adequado e depois ele acaba gastando muito mais do que se ele tivesse feito de maneira linear. Sim. Acontece isso? Acontece e a gente tem uma estratégia muito legal para evitar isso. Então, quando a gente está ali na fase do desenvolvimento do projeto ainda, quando a gente não finalizou, o Matheus faz um levantamento de custo dessa obra. Então, a gente apresenta isso para o cliente antes mesmo de finalizar o projeto, porque daí o cliente vai ver se, poxa, eu posso seguir com esse projeto? Se fugir um pouco desse orçamento, a gente já vai trazer estratégias para reduzir o custo dessa obra, para evitar depois lá na frente frustrações. Entendi. E isso é muito comum pela falta de projeto também. Então a gente pega muito, né? Você tá ali na fase de obra, no meio do caminho para o final, aparecem alguns problemas e, né, você vai ver, não tinha no projeto, esqueceu de projetar. Que a gente previne isso, né? Como a Lai falou, tendo o projeto, né? Se a gente uma casa bem projetada, ela minimiza os erros ali, tem uma assertividade muito maior. Então é melhor investir um pouco mais no projeto, no profissional e economizar lá na frente. Exatamente. E na escolha do lote é a mesma coisa. É uma construção consciente, né? Então você começa com essa consciência desde a escolha do seu lote. Sim. Então fazendo aquelas perguntas iniciais: o que me motiva a construir? O que é importante para mim? E mediante isso vem depois os próximos passos, né, do projeto. Então, com essa estudo de viabilidade financeira que a gente faz, o cliente consegue até se organizar financeiramente para saber quando ele vai poder construir. Vou precisar de 1 ano, 2 anos, eu tenho recurso, vou buscar financiamento, então é bem legal. Entendi, muito bom. Bom, e falando em próximos passos, o cliente comprou o lote, está feliz da vida. O que ele tem que fazer? Bom, organizar toda a documentação desse terreno, né? E o próximo passo é ir buscar o zoneamento daquele lote. Então, se é lote em bairro, né? Entender quais são as regras da prefeitura em relação a recuos, né? Em relação à altura máxima permitida. Então são várias regrinhas que a prefeitura tem. Exatamente. Em condomínio, as exigências são um pouquinho maiores, né? Então, o primeiro passo é documentação, legislação, né? Zoneamento, e depois já começa aí as questões de levantamento topográfico, sondagem do solo, e o Matheus pode falar um pouquinho mais. Exato, a gente faz ali o levantamento topográfico, né? Análise dos desnível que tem o lote, faz a sondagem do solo para saber a resistência daquele solo, para aí sim a gente partir para os projetos, né? Projeto arquitetônico, que vai ser o executivo depois, projeto estrutural, né? Muito importante para a gente saber ali, garantir a segurança da casa, cálculo de ferragem, né? Toda a estrutura, o peso que aquela casa tem, né? Projeto de elétrica, de hidráulica, e assim, encerrando o ciclo de projeto, e depois a gente parte para a obra. Bom, a gente sabe então, quando acaba o projeto, precisa regularizar isso, ir na prefeitura para ter o alvará, né? Ter o alvará para construir. Exato. Vocês fazem isso? Como é que é esse processo? Bom, finalizado o projeto arquitetônico, né, a gente precisa do projeto arquitetônico para aprovar na prefeitura. Então, finalizado ele, a gente coloca ele, né, tem um padrão que a prefeitura pede, a gente coloca algumas normas ali na própria folha de projeto, né, e a gente protocola hoje, né, a gente já está com o processo todo online, até uns 2 anos atrás era físico, agora já está tudo pelo sistema, porque é o sem papel, exatamente. Então a gente protocola, né, vai passar por uma análise da prefeitura. Esse processo agora, né, em 2025, está em torno de uns 90 dias aí, mais ou menos, o alvará está na mão, e a partir do momento que sai o alvará, aí sim a gente está liberado para construir. E aí começa a administração de obra. Exatamente, aí a gente vai pôr aquele sonho que está no papel na obra, né, na realidade.
Bom, pessoal, e quais as estratégias que a gente pode usar para deixar a obra mais sustentável ou mais barata? Legal. Bom, a gente sempre prioriza muito a questão ali da ventilação dos ambientes, né? Ventilação cruzada, grandes aberturas, janelas bem posicionadas, para que isso traga uma menor redução de energia. Então, vai diminuir o custo do ar-condicionado, né? O Matheus me ajuda muito nessa questão. Quando a gente está na fase de elaboração de projeto, ele sempre dá ali o olhar de engenheiro dele lá, e se você fazer isso, você vai diminuir um custo aqui, vai diminuir um pilar, né? Isso a gente usa algumas estratégias, como por exemplo, a gente usa muito hoje, né, o drywall dentro das obras, né, para fazer as divisórias internas ali de paredes. Isso pode, né, reduz o custo da obra, né, Com a mesma qualidade. com a mesma qualidade. Hoje a tecnologia hoje do drywall avançou muito nos últimos anos, então assim, antigamente o pessoal chega nas casas, batia na parede para ver se era drywall, né, porque ficava oco. Hoje você bate, você não sabe mais o que é drywall, o que é isopor, que é o EPS, né? Hoje a tecnologia avançou muito e a gente usa muito essas estratégias nas obras, né? E depois tem a parte de eficiência energética, que tem ali placas solares, parte de reuso de água, o pessoal tem usado também, né? Sistemas mais simples, mas ali que é a cisterna, né? A famosa cisterna. Então a gente usa essas estratégias aí para tentar tornar a obra um pouco mais barata, mais sustentável. Legal. Hoje nós temos em Piracicaba vários lotes, né? Então a gente tem o Vitória Régia, que a gente falou lá atrás, a gente tem o Belmonte, tem o Parque dos Laranjais, o Terra América, que é um loteamento fechado perto da Unimep. Então, enfim, tem o Vista Campestre também, que tem uma vista maravilhosa, que fica lá no Campestre. Então, assim, a gente tem uma diversidade enorme de lotes, né? Tanto no departamento de lançamentos quanto no mercado, e certamente esses clientes acabam batendo no escritório de vocês. O que vocês acham, né? Assim, o que vocês acham que impacta na qualidade de vida dessa galera que compra esses lotes? Bom, então para os loteamentos abertos, a gente, né, tem muito aquela questão que a gente falou um pouquinho no início. Então, a logística que o morador precisa pensar, né? Então, o que é mais importante para ele? Né? Tá perto das escolas para o filho, né? Dos comércios. Só que ali tem algumas desvantagens, às vezes o barulho, né? Então, quando você vai um pouco mais afastado, as áreas, não é área rural, né? Mas quando os lotes mais afastados, próximo de área verde, você também tem a vantagem da tranquilidade, mas tem algumas desvantagens em relação a estar um pouco mais distante. Então, acho que o morador tem que sempre pensar naquilo que é importante para ele, né? E é isso também cabe nos loteamentos fechados, né? Isso nos loteamentos abertos, independente, né? É sempre pensar naquilo, a questão da segurança, né? Que a gente falou muito no início. Então, é ele pensar nisso que é muito importante. E cada lote tem um perfil. Exato. Cada lote tem um perfil. E cada cliente vai ter a sua necessidade prioritária ali, né? Então, talvez para a família que tem filhos, né, vai priorizar um bairro que seja mais próximo às escolas, né? Ou uma pessoa que prioriza mais o contato com a natureza vai dar mais prioridade para lotes mais afastados, né? Se tem mais serviços no entorno, né? Isso. Exato. Farmácia, padaria. A questão do trabalho, isso é um fator muito importante. Importante, né? Se está perto do meu trabalho, né? Então, quanto mais próximo, pessoal, isso é um fator muito decisivo. Ó, tô mudando para cá, comprei aqui porque está perto do meu trabalho. E é engraçado, né? Porque a gente fala às vezes com a galera de São Paulo, quando ele fala, nossa, eu moro a 15 minutos do trabalho. Eu falo, nossa, você mora praticamente dentro do trabalho. E pra gente não, né? Pra Piracicabano, né? Pra galera do interior. Exato. Existe, nossa, Pra gente é longe, né? já é Às vezes longe. Então, eu acho que impacta realmente bastante esse negócio de morar perto, né? Do trabalho. Nossa, faz diferença. Né? Ó, de tudo que a gente conversou, então, não existe lote ruim. Não. Né? Tem lote com declive, aclive, lote com uma topografia mais plana. Sim. Para você, arquiteta, é verdade o que dizem que arquiteto adora um terreno em declive? É verdade. Terreno com desnível, ele acaba que tira a gente da zona do conforto, né? Então, um terreno plano não tem muito o que fazer, é ali brincar bastante com a fachada, fazer algo mais diferente. Exatamente. Agora, quando o lote ele é ou em declive ou em aclive, a gente tem infinitas possibilidades de estratégia para deixar esse projeto legal. Um exemplo bacana, a gente tem um cliente que ele fez questão de comprar um terreno com desnível e em declive, porque o sonho dele era construir uma casa em pilotis. Então, essa casa ela vai ser elevada. O Matheus pode falar um pouquinho mais das questões técnicas, mas assim, eu particularmente adoro quando o cliente chega para mim e fala da questão aí do desnível. Só que a gente já prepara esse cliente sabendo que vai ter um pouquinho mais de investimento
ali na parte estrutural. Isso é um desafio para a gente também na hora de executar a obra, né, da engenharia mesmo, por conta dos declives, do aclive, né, envolve muito ali o muro de arrimo, a gente tem a sustentação de terra, né, a Lai falou desses pilotis, né, então aquele ambiente que ele só tem os pilares e é todo vazado, né, Sim. então o cliente tem o morador ele vai ter uma vista ali ampla de todo o ambiente, né, um ambiente grande, então a gente, né, tem que estruturar isso com os pilares, né, fazer toda a parte de cobertura, mas é um grande desafio e é muito legal, né, trabalhar em lotes com aclive e declive. Sim, A gostamos. curva de nível. Sim. Gosta, é muito interessante. Pessoal, então para a gente encerrar o nosso MesaCast, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os clientes que estão querendo adquirir um lote. O que vocês têm para falar para eles? Bom, o primeiro passo é tenham coragem de tomar essa decisão, mas façam uma decisão consciente. É um momento muito bonito na vida de qualquer pessoa poder ali comprar o seu terreno, construir a sua casa, o sonho de uma vida. Só que façam isso com bons profissionais que vão tornar realmente esse momento muito especial na vida de vocês e de toda a sua família. A minha mensagem é, o terreno não é só um pedaço de chão, né? Ali você vai construir histórias, memórias, né? Muitos momentos marcantes, né? E decisivos às vezes na vida da gente, das pessoas, né? Então pense com calma, pense com carinho, né? Escolha aí também com o coração que você terá grande sucesso. Legal, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece, A gente Marcelo. gostou muito desse bate-papo. Espero reencontrá-los aí nos lotes, certo? Com Das certeza. construções, Construções. é um grande prazer. Aqui a Frias é uma grande parceira nossa, Que inclusive com os corretores. Então, nós que agradecemos a oportunidade e o bate-papo. Então, aproveitando a deixa dos lotes, queria deixar à disposição a nossa equipe de consultores de lançamentos. A gente tem lotes em declive, a Clive vai agradar os arquitetos, certamente a gente vai ter vários projetos interessantes, né? Tanto em condomínio fechado quanto em loteamento aberto. Então, converse com a nossa equipe de consultor, entre no site da Frias, clique na aba lançamentos e chame a galera no chat, que eles estão online esperando para bater um papo com você. E muito obrigado, fiquem de olho aí no próximo MesaCast, que vem novidade por aí.